Chegando agora no canal do Café e quem tá me descobrindo aqui, a gente vai falar desse merda desse Henri Bugalho aqui, que é um centrista neoliberal, filho da puta, que basicamente ele se envolveu com uma treta com o Ian Neves, né, que é um leninista, né, pra quem não sabe. Eu não vou focar muito no argumento desse filho da puta, porque, assim, vocês conhecem esse cara. Esse cara é um embusteiro de merda. Quem veio do canal do Café sabe quem é esse cara aqui. Mas eu tenho que desfazer as mentiras dele, porque ele é um mentiroso, compulsivo. Ele é arrogante, ele tutela as pessoas, né? Mas ele se faz polido, moral, ético, bonzinho. Então, vamos ver o que esse merda vai fazer. Acesse, Henry, você tem aqui R$1.000 e você deve apostar se vai haver nos próximos 500 anos uma revolução comunista no Brasil ou se nos próximos 50 anos vai haver um colapso civilizacional por causa do aquecimento global. Ah, ele é um oráculo! Ele vai adivinhar e ele ainda tá querendo apostar, fazer bicho ainda pela aposta. Aí vai ser uma análise muito boa já. Nos próximos 50 anos. Eu apostaria, sem dúvida nenhuma, no colapso ambiental. Hã? O que é um colapso ambiental? Porque você tá falando de aquecimento global, você tá falando das pessoas passarem fome caso mude o clima. População pobre é uma coisa. Agora você tá falando de extinção humana, aí tu é muito burro. Ou tu é mentiroso, porque tu sabe muito bem que isso não vai acontecer. Que os estados têm recursos para fazer, né? Isso não acontecer, mesmo que eles tenham que fechar um pouquinho a torneira neoliberal. Mas eles não vão fazer isso, porque você é burro, você é um centrista neoliberal, você não sabe que eles vão foder os pobres, né? Deixar eles morrendo de fome. Então o neoliberalismo tem que continuar. Porque é o que a gente está vendo já, inclusive, e eu não tenho nenhum motivo, com base na história humana, para pensar que nós sejamos capazes de, coletivamente, racionalmente, projetar de maneira sistemática algum futuro melhor. Primeira coisa, o que é um futuro melhor? O que é isso? Segunda coisa, como que tu tá falando que as pessoas nunca foram capazes de modificar a realidade, que eu acho que é isso que você quer dizer, para que ela fosse melhor? Num futuro aleatório, histórico, anterior ou posterior na história, que você não define, que eu não tenho como saber, né? Pela tua linguagem de merda. A gente lida com problemas e muitas vezes soluções são, sabe, remendos. Então, para você, o que aconteceu da gente estar 75 anos sem guerras, do tamanho da Segunda Guerra Mundial, por conta das armas nucleares, foi um remendo? Para você, a capacidade das pessoas de terem impedido uma morte de 80 milhões de pessoas nos últimos 75 anos numa guerra só, como acontecia costumeiramente desde a Guerra dos 30 anos, no fim da Europa medieval, na era renascentista, para vocês isso é só um remendo, não um progresso humano? Para tentar consertar o que já está bem destruído. Mas eu O quê? começo esse vídeo com esse cenário porque nesse fim de semana, nesses últimos dias, está rolando uma treta monstruosa entre grupos de esquerda lá no Twitter e, em grande parte, eu pus ali a minha dose de querosene nesse debate porque Já tá falando que ele é um polemista, que ele admitiu. Mas sendo sincero, né? um vídeo foi compartilhado, um corte de uma entrevista com o Ian Neves e o Humberto Matos, e eu retuitei esse vídeo e isso, sabe, explodiu ali na internet. E eu quero assistir com vocês porque foi isso que motivou e está gerando aí um monte de respostas bastante furiosas de certos grupos na internet. Então, porque na internet todo mundo, né? As pessoas que têm acesso à internet, porque tem gente que esquece. Esse cara, por exemplo, deve esquecer, né? Tem gente que não tem acesso à internet. Mas na internet todo mundo é brabo, né? vamos assistir juntos aqui, depois eu quero comentar algumas coisas sobre como eu entendo esse cenário, como eu penso essas coisas, porque é a posição que eu sempre adotei aqui desde que eu falo de política, desde 2018, por exemplo, aqui no canal. Então vamos ouvir juntos e depois a gente pensa algumas coisas sobre isso. A coletiva é válida. Veja, quando o Ia tá falando que tem que ter um partido para conduzir a revolução, não quer dizer que é um desses partidos que existe. Certo. Eu acho que não tem esse partido no Brasil hoje. Certo.
O lance, assim, eu acho que você tem razão. Pode ser um time de futebol, uma escola de samba, na questão, um terreiro, qualquer coisa. Mas isso, em algum momento, vai ter que começar a ganhar mais capilaridade. Então a gente entende o quê? O que é capilaridade? É conseguir entrar e penetrar de fato nas fazer separado. Pode começar num time de futebol de várzea, mas não vai ser um time de futebol de várzea que vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer por uma coisa além. Tá O entendendo? que seria isso além? Isso ali é uma organização revolucionária. Tem que uma organização. Ele fala entre claras, para amar do Estado. Certo. É isso que a gente. A entrevista ali, ela leva muito sentido, a conversa entre o Humberto Matos, o Ian Neves, o Cavoso da USP e o Gabriel, eles falam muitas coisas, mas o que disseram é que esse texto está fora de contexto. Eu vi o resto e não fora de contexto. Por que deveria estar fora de contexto você afirmar que uma revolução, uma insurreição, uma revolta armada, seja de direita, nacionalista, seja de esquerda, seja do que for, contra um Estado que comete violência, agressão, que as pessoas pegarem armas com uma razão válida, mesmo que não seja totalmente justificável, sob um ponto de vista absoluto, ético, porque isso normalmente não existe, seria uma coisa que teria que ser tratada de forma como uma simples fora de contexto. Eu tenho um grande problema com quem propõe uma tomada armada do Estado de forma não irônica. Então, para você, as pessoas que estão na Palestina, em Gaza, pessoas de várias frentes, não só o Hamas, mas grupos de nacionalistas de direita, marxistas-leninistas que estão em armas, que estão levando carpet bombing na cabeça de um Estado genocida, para você isso não é legítimo? Aí tu vai falar assim, mas isso é colonialismo. Então para você, as pessoas que pegaram em armas contra a ditadura militar de 1964 não poderiam ter feito isso. Porque isso foi ilegítimo. Olha a loucura desse cara. Olha o que esse cara tá falando. Não interessa se é uma proposta para amanhã ou se é para daqui 200 anos. Não, porque isso é contextual. Uma insurreição armada, a necessidade de pegar em armas contra um Estado agressivo mordicida, não é uma questão que varia, que tem a ver, nunca aconteceu isso, nunca deu certo 200, 300 anos. Ou que não vai acontecer, porque isso é contextual em relação a um período e a um espaço do globo. É uma população em um contexto político, social e econômico específico. Nem sempre a paz vai resolver alguma coisa. Pode levar, por exemplo, a paz, como levou enquanto a gente está dentro desse golpe de Estado que vem desde 2016, que elegeu essa Câmara, esse Congresso, esse Senado. Legal. Um Estado onde que o pacifismo leva, por exemplo, ao BOP entrar numa favela e matar 25 pessoas. Ao governo Bolsonaro ilegal matar 1 milhão de pessoas na era do Covid. As pessoas morrendo de fome nas ruas depois dos governos Temer e Bolsonaro, da destruição econômica neoliberal que eles fizeram. As pessoas pegaram em armas na Bolívia e no Chile contra isso. Quando o Evo Morales foi tirado por um golpe militar americano. Que o Chile foi tirado. No Afeganistão soviético, que o senhor gosta de criticar os leninistas, né? Os mujahidins, revolucionários islâmicos, pegaram em armas contra o governo leninista, autoritário. O que tu tá falando, cara? Tu nunca passou por isso. Como é que tu quer arbitrar isso? Falar que isso, fazer um discurso moral, normativo, contra o direito das pessoas se rebelarem contra autoridades ilegítimas? Tu é doido? Porque, bem, a gente vai entender aqui algumas coisas juntos, né? Mas, em princípio, eu não proporia nenhuma ação para outras pessoas que eu não fosse capaz de pessoalmente empreender. O que tem a ver uma insurreição, um movimento político, seja de direita, de esquerda, o que for, o caralho que for, armado, que muitas vezes pode ser organizado de forma horizontal, sem lideranças, com 30, 40 lideranças, e com não sei quantas sublideranças, com
a pessoa individual que declara o apoio à tomada armada do Estado. Ou a insurreição em armas. Porque esses movimentos funcionam coletivamente. Então tu tá atacando o mensageiro, não a mensagem? Você vê que esse cara é desonesto? Ele é filho da puta? Então, assim, eu jamais pediria, se eu não estivesse disposto a também fazer isso, eu jamais proporia que alguém saísse às ruas armado para tomar o poder. Correndo o risco de morrer, correndo o risco de ficar mutilado, correndo o risco de ficar, sabe, estado vegetativo. Eu tenho o risco de morrer, de ficar mutilado e ficar em estado vegetativo se eu saio na rua num estado que não tem educação, que não tem. As pessoas, consequentemente, não conseguem ter uma educação de trânsito. E ser mutilado e morto. Atropelado. A chance é muito maior do que numa insurreição armada pra qualquer pessoa que vive no Brasil. Tu vive aonde, cara? Vive na Europa? Porque tu vive na Europa, né? Então do que tu tá falando? Por que tu defende uma posição radical? Olha que irônico, né? Mesmo sendo de centro. Radical no sentido político-filosófico. Que as instituições liberais, entre aspas, democráticas, republicanas, parlamentaristas, porque tu com certeza não é presidencialista, são inexoráveis. Você defende inexoravelmente. E a tua ideia de centrismo neoliberal político parlamentarista leva à morte, cara. E além disso, instigando essa pessoa a matar outra pessoa. Sinceramente, eu imagino que a gente vive numa sociedade que... Porque não pode matar se alguém tá te oferecendo um risco de morte direto. Agressivo. Agressão causa agressão quando a agressão é justificada e é tentativa de supressão de alguém. A pessoa não pode sobreviver, então. Ela tem que fazer nada. Um povo não pode fazer nada para sobreviver. Um grupo político que o povo apoie. idealiza muito a violência também, né? Eu acho que a gente consome muita violência. Onde? Onde? Quem? Onde? Quem? A gente quem? Vai numa favela do Brasil e pergunta pras pessoas se elas acham legal tiro, trocar porrada, ver porrada. Porque eu não tô sabendo. Onde é que você tá falando? Que mundo que você tá falando, cara? Porque na rede social, na internet, quem tem tempo de ficar vendo isso é um americano europeu médio. De classe média alta. Não que ser classe média alta seja ruim. Mas é normal que uma pessoa de uma metrópole que tem uma condição de vida melhor tenha tempo pra ficar fetichizando violência. Não um pobre fudido que trabalha fazendo reboco, levantando casa. Hã? No Brasil. O tempo todo, né? Tanto nas redes sociais, com vídeos compartilhados, mas também na indústria cultural. Então, assim, as pessoas idealizam o que é violência. Durante os últimos anos, eu pesquisei muito Quem idealiza? Que pessoas? Quem? Quem é o sujeito? sobre radicalização, Ih, lá vem esses estudos que ele traz da ciência política anglo-saxônica lá, radicalização, extremismo. Quer ver que vai começar esses papos? sobre os princípios que levam à radicalização. E claro, pesquisando extrema-direita, pesquisando os movimentos populistas. O que tem a ver a extrema-direita, entre aspas, que tu tá falando aí, que é provavelmente a direita neoliberal, né? Neoconservadora, com leninista. O que tem a ver? Esses dois grupos não tem nada a ver em ideias em defesa de porra nenhuma. O que tem a ver, cara? Ou com uma direita nacionalista que pega em armas. O que tem a ver? Isso com certeza vai vir com esses estudos das universidades anglo-saxônicas, né? Extrema-direita pelo mundo, os movimentos neonazistas. E um dos O que é neonazismo? Defina neonazismo. aspectos fundamentais da nossa psique humana, né? O modo como nossa mente opera. E vem com os papos já de ciência pseudocientífica aí. Ele já tá precisando naturalizar o discurso dele em fenômenos sociais. Tem uma coisa errada nisso. Presta atenção. É que pessoas com uma mente saudável, pelo menos, E lá vem com esses papos de doente, de patologização. Ele tá colocando pessoa que não tem uma mente saudável vai fazer merda. Violência. Aí, ó. pessoas que não têm transtornos psiquiátricos, Ah,
não existe medicina, terapia comportamental, psicologia, né? A pessoa naturalmente vai fazer merda porque ela nasceu assim. É o gene da merda, de fazer merda. Sejam psicopatas, por exemplo, pessoas. Então um psicopata não pode compreender preceitos éticos, políticos, sociais, comunitários e servir num corpo de bombeiros e salvar uma pessoa do fogo, né? Ele vai pegar uma arma e vai roubar a gente. Ou traficar, é isso que tu tá falando. Pessoas com uma mente saudável, todos nós temos um bloqueio. O que é uma mente saudável, Henri Bugari? Então um autista não pode ter uma mente saudável. Ele não tem uma mente saudável, né? Psicopata não tem uma mente saudável se ele vive em harmonia. Não faz merda a ninguém e faz uma contribuição social enquanto ele vive a vida dele pacificamente. Em relação a cometer atos de violência contra outro ser humano. Violência em relação à violência para sobrevivência vem de patologia, de doença, tá falando? Seja agredir, seja matar essas pessoas. Para que Ele já tá atacando todo mundo que tem uma ideia de insurreição armada contra qualquer coisa em um grupo de qualquer natureza política, sob qualquer circunstância. Olha as ideias desse cara. você baixe esse parâmetro, para que você derrube esse parâmetro, esse bloqueio mental nosso de violência, Nosso quem? Que lugar do Brasil? Eu não conheço o Brasil que você vive. Você não vive, você vive na Europa, né? precisa um Acho que você vive na Alemanha, né? Verdade, acho que você vive na Alemanha. Tem razão. profundo trabalho de radicalização nas pessoas. Não, a radicalização entende porque as pessoas, ela acontece porque as pessoas entendem o inimigo, elas entendem que é uma questão de sobrevivência, elas se unem ou apoiam um grupo político, esse grupo político entra em luta armada. Não necessariamente por uma questão psicológica, patológica, que tu tá falando. De onde tu tira essas coisas? E nem sempre um radicalizado chega até o último patamar, que é ir de fato até as últimas consequências e cometer um ato de agressividade. Então, assim, pedir para que alguém vá lá e faça uma violência revolucionária. Hã? A Revolução Francesa que surgiu e deu toda a tua base de crença liberal institucional, entre aspas, democrática, foi violenta. E ela teve uma justificação válida. E foi assim que as pessoas se convenceram, não por impulsos, primariamente por impulsos patológicos. Mesmo que seja no futuro, mesmo que seja daqui 200 anos, é você Hã? pedir para que O que é essas temporalidades que você vai inserindo? Como se isso tivesse um caráter de ciência, né? a pessoa faça uma coisa que talvez você não seja capaz de fazer. Foda-se, porque o movimento social, o movimento político de direita ou de esquerda revolucionário, ou de insurreição armada, não tem nada a ver com o mensageiro, com a pessoa individual, o indivíduo que defende essa ideia. O seu funcionamento não é assim. Então, eu, por princípio, jamais proporia nada parecido. Esses Você está fazendo uma proposição de valor moral, você está fazendo um julgamento moral normativo, sendo que tu não tá na merda, tu não tá nas circunstâncias onde as pessoas estão pegando armas. Tu é um filho da puta, cara. Tu é um vagabundo. Vamos pular isso aqui, vocês sabem o tipo de argumento. Eu quero ver se tem argumento válido, não ficar jogando coisa no ar. Eu entendo sua dor, eu me compadeço de você. E isso já cria a primeira conexão entre o potencial radicalizado e a célula que O que é isso? Vai falar que é seita? Que movimento político que propõe ou que toma uma luta armada, que pega em armas, é uma seita? Normalmente você vai fazer isso, né? vai puxar essa pessoa para dentro de uma seita política. Eu não vou pretender que eu não assisti isso aqui, mas olha só, tá vendo? Ele sai pegando conceitos teóricos como psicopata, seita,
E ele transforma em substratos construídos da cabeça dele. Onde ele começa a enfiar um monte de pseudo-estudo de literatura da ciência política norte-americana como um fato concreto. Quando ele sabe que na filosofia política, por exemplo, isso é questionado. Ele é um filósofo formado na FEFELESH, a Escola de Filosofia da USP. Ele é um neoliberal de centro. Ele deveria saber essas coisas. Política, um grupo radical, um grupo extremista. Então, o primeiro processo, a primeira etapa do processo é essa criação da empatia. Claro, você é o ser empático, altruísta, que relata com as pessoas que estão tendo que pegar em armas para sobreviver a uma agressão genocida de um país, ou homicida, ou uma opressão de fome que vai matar todo mundo a longo prazo, de depressão econômica de um neoliberal. Você é muito empático, você é um ser dos céus que desceu com sua égide de intelectualidade para nos tutelar, porque você tem uma credencial acadêmica. E você é um metropolitano que está falando com a colônia. Um expat, aleatório. Segunda etapa é você ampliar essa conexão, é você dizer o seguinte, olha, eu sei qual é a sua dor, mas também sei qual é a solução para a sua dor. Será que as pessoas não acham que a solução é a solução porque elas tomam uma reflexão racional e chegam a um consenso que é construído por subjetividades, intersubjetividades de discurso ético dentro de um grupo político, seja de qual espectro, direita ou esquerda que ele for? Será que não? Tu não acredita nisso, porque tu segue a filosofia política do Rawls, né? Que é um liberal. Eu sei que tu segue a filosofia do Rawls e do Quine, né? Então tu é um liberal que não acredita que as pessoas podem chegar por discurso intersubjetivo, criação de elementos de identidade coletivos, num consenso de que você pode pegar em armas para se defender de uma agressão de um Estado. Percebe que essa é falacioso? Isso aqui é interessante porque não vale apenas para radicalização, vale para marketing. Hã? O que tem a ver marketing com isso? Marketing? Marketing trabalha assim, né? Quando você vai vender um produto para alguém, Ah, então tu tá tratando a reflexão das pessoas como coletiva como um produto do marketing. Uma fetichização. Olha como o raciocínio desse cara é perverso, ele tá criticando o leninista, hein? Ele tá usando o conceito frankfurtiano. Olha esse cara, olha a perversidade desse cara. quando você vai estudar, né, um estudo de caso ali, vai tentar criar um case de marketing, a primeira pergunta que você faz é qual é a dor do meu cliente e como eu faço para suprir a resposta para isso, né? Ah, esses papos pseudo-teóricos, essa putaria. Vocês conhecem esse cara? Foda-se, vamos ver o que tem mais pra falar aqui. Ou esses grupos operam, pode ser muito parecido. Esse é o princípio elementar Não é parecido. Não é parecido. para entender essas O que é parecido, aliás? O que é isso? Vamos ver. As visões de mundo podem ser muito distintas, as respostas podem ser muito diferentes, o diagnóstico da realidade pode ser muito distinto, mas o modo como esses governos, ou esses regimes, ou esses grupos operam. Que? Tu tá falando que um regime autoritário de um Estado autoritário com uma liderança vertical limitada de 2 ou 3 ou 5 pessoas, ou uma pessoa, apoiada por uma elite oligopolista, oligárquica, tem a mesma configuração de função e funcionamento de um movimento político com penetração na população, seja de direita nacionalista, seja de esquerda radical. Tu tá... Olha isso aqui. Vocês viram o que ele acabou de fazer?
Vocês acabaram de ver isso? Como ele é mentiroso? Como ele é falacioso? Pode ser muito parecido. Esse é o princípio elementar para entender essas manifestações que se dão no mundo real. Ou seja, para que você venha a pedir para que alguém vá perpetrar violência revolucionária em algum momento da vida dela, você tem que criar esses mecanismos de agremiação dessas pessoas, Eita! ou seja, diagnosticar a dor dela, de você Não, não é um processo psicológico de manipulação. Tu é filho da puta, cara. mostrar que você tem uma resposta e essa é a resposta. Essa é a Não, autoridade que legitima a minha resposta. não, você faz uma autoridade que deslegitima e legitimiza uma visão pacifista e idealista, que não existe, institucional, democrática, entre aspas, de participação política representativa e de uma negação de qualquer tipo de insurreição contra um Estado neoliberal, de centro, institucionalista. Tu faz isso sobre um espectro de polidez, limpeza, justificação, perfeição. Mentindo, porque tu não é nada disso, tu tá telando as pessoas, ensinando para elas como elas devem pensar e não serem de esquerda radical ou de direita nacionalista que veja que uma insurreição armada contra o Estado deva acontecer. Como, por exemplo, o golpe de 2016, que deixou uma Câmara e um Senado, até hoje, ilegais. Que estão fudendo o país. E que você diz que não existe. E que você diz também que o golpe de 2016 foi um impeachment, sendo que foram pedaladas fiscais, e que você defende que existe uma institucionalidade que deve ser defendida, democrática, que não existe. Que já sofreu 3 golpes. Primeiro, quando o Vilas Boas vai e manda o STF manter o Lula preso para ele não ganhar a eleição, de 2018. Segundo, quando o Braga Neto entra como secretário do Michel Temer, suspiciosamente. Terceiro, quando a Dilma sofre um impeachment ilegal, ordenado pelos Estados Unidos pela CIA, pelo Departamento de Estado norte-americano no Brasil. E você ainda tem um quarto, que quando o Fernando Henrique Cardoso se reelege num golpe branco, em 1997. Tu complacentemente, contraditoriamente, defende que a gente tem que defender algo que não existe. Da tua cabeça. Então, onde está a sua justificação e onde ela é menos idealista e fabricada, inexistente, uma construção, do que a do leninista que defende uma revolta armada? E isso funciona, tanto que é utilizado por muitos grupos do mundo inteiro, né? É o que leva, inclusive, pessoas a cometerem atos, sabe, bárbaros, de atrocidades, porque estão lutando por uma causa justa. E aí, um outro elemento que é importante comentar também, e esse é o ponto central na minha visão, é que todo mundo tem uma visão dogmática da realidade, alguém tem uma visão, sabe, fechada e que supõe que tem a resposta para o mundo, que acha que sabe a verdade. Todas essas pessoas... Que é você. Você tem o dogma da institucionalidade liberal, da ética do direito do Estado ser justificado por si mesmo, magicamente liberal, do Rawls, né? Que é de onde você tira essas merdas. E da justiça que existe, sabe lá como, aonde, na puta que pariu, porque o direito não funciona, no Estado neoliberal fascista. E tu defende cegamente as instituições que representam-se a si mesmas, especialmente a parlamentarista que você defende. Se elas partem desse princípio que elas sabem a verdade e outros grupos discordam dela, é que elas são ou ignorantes ou manipuladas. Que é o que você faz agora. Só que você faz silenciosamente dentro de uma estética supostamente polida de crítica. Quando na verdade você está jogando um monte de falácia, de espantalho sobre as pessoas que você ataca individualmente, como o próprio Ian Neves, que pode ter inúmeros problemas, mas eu não estou falando disso aqui em específico. E contra grupos políticos de todos os tipos e naturezas que são radicais, e algum tipo de ideia no sentido de filosofia política. Tu é hipócrita, cara. Ou mal intencionadas. Então, sim, eu sei que é verdade, estou te dizendo o que é verdade. Que é o que você está fazendo agora. Eu estou aqui diariamente revelando para você. Você faz isso todo dia, para 730 mil pessoas, com narrativas e retórica
e discurso falso e um falso consenso que você cria. Logo, você é exatamente quem você está criticando. Isso aqui é o fato, isso aqui é como o mundo opera, e você não acredita em mim, você não reconhece aquilo que eu estou dizendo, é porque você é um ignorante. Que é o que tu faz com as tuas credenciais acadêmicas e de pseudo-conhecimento teórico que você joga todo dia no teu canal como spam neoliberal de centro. É porque você, sabe, é uma pessoa maldosa. E você faz isso moralizando todo mundo. Ah, você vê, ele tá fazendo nada, tá falando nada com nada aqui. Vamos pular um minuto e ver se ele tá falando mais alguma coisa. Vocês conhecem esse cara. Ele já é carta de fora do baralho, um cara chato que tá tentando procurar relevância batendo gente que tá muito maior que ele no momento entre jovens, né? Com todos os problemas que eu tenho com o Ian Neves com o leninista. Da realidade e que tem pouca margem, tem pouco espaço para vozes divergentes. Que é o que você faz. Mas com uma pressão moral, com um pânico moral. A minha questão, quando envolve esse tipo Fingido de ética. De estudo ético-filosófico. Porque tu usa teu diploma de filosofia pra sair cagando regra. Né? Pseudo-ética. de proposta, de, sabe, de transformação da sociedade, é que pode ser muito bom de fato, pode melhorar muito a vida de muita gente. Pode ser. Como a Revolução Francesa melhorou e você tá questionando de forma contraditória, né? A mesma natureza de revolução. Mas a gente tem elementos históricos suficientes para perceber que Que? Peraí, percebeu o quê? raramente É o que eu tô pensando? acontece isso. Em boa parte dos exemplos históricos que a gente possui, recentes, na história recente, 200 anos, ou ao longo da humanidade, o que percebe é que, geralmente, boas ideias são mal aplicadas e más ideias estão sendo piores do que a gente pode imaginar. Como é que é? Então a Revolução Francesa foi nada. A Revolução Americana também não foi nada. As revoluções anarquistas do século XIX e XX, século XVIII e XIX especialmente, não foram nada, né? Não tiveram bons exemplos de sucesso, mesmo que limitado em grandes populações. Mesmo a merda da União Soviética, nos anos 50, 60 para 70, não teve uma relativa prosperidade econômica e liberdade em si, né? Porque cada governo da União Soviética variou. Alguns governos nacionalistas de direita, como o do Nasser, nos anos 50, que libertou o Egito, não te trouxeram prosperidade, né? Quando tiraram o jugo britânico. Alguns governos nacionalistas, por exemplo, como o governo da Síria, mesmo sobre todo o ataque americano do Assad, não traz alguma prosperidade, mesmo com imigrantes da Síria que vieram fazer uma atuação política que mudaram por outros motivos, por exemplo, casar com alguém pro Brasil, não falando que eles têm uma vida melhor do que na democracia liberal, democrática que esse cara aqui defende. Ironia, né? Porque nada disso é nada disso aí. Não existe democracia no mundo. Basta pensar no cristianismo, que você tem lá o Ih, vem preconceito religioso aí. Que cristianismo, cara pálida? Porque desde Jesus teve inúmeros cristianismos. líder religioso como Jesus, que em essência prega amor, paz, respeito ao próximo. Vai se fuder. Esse preconceito religioso de merda. Se é isso que você tem pra falar, eu vou pular. Eu já conheço o seu jeito de ateísmo de boteco. Eu não vou ficar deixando você jogando isso aqui para um público que tem religião, usualmente, né? A tua pseudo superioridade filosófica, ontológica, de ser ateu enquanto os outros não são. E de fato levar, como levou em algumas circunstâncias, à violência política. As pessoas que se achavam defensores do Brasil, patriotas, que estavam Quem? Que patriota? Quantas vezes na história teve um movimento realmente nacionalista no Brasil? operando uma violência política para defender algum tipo de ideal Que teve alguma possibilidade de projetar poder. que para eles era correto. E esse é outro elemento, né? Como a gente avalia quem tem essa primazia moral? Porque Que você tem, seu hipócrita, você tem a primazia moral e você começa a fazer julgamento moral fingido de ética sobre todo mundo que não concorda com o teu centrismo neoliberal de merda. ainda tem essa tendência de achar que, por defender certas causas sociais, eles têm a primazia da moral. E você defende certas causas legais, de direito político.
institucional liberal. Como que tu é tão hipócrita, cara? A primazia da ética, a primazia dos bons valores. Sendo O centrista é muito pior do que um bolsonarista, um centrista de neoliberal. Especialmente com o viés meio direita liberal que esse cara tem. Porque ele é hipócrita, ele é demagógico, ele tem uma polidez e um ar de arrogância e superioridade, condescendência que é pior do que de muito anarcocapitalista. Tu é um hipócrita de merda, cara. todo mundo está disputando o campo político, religioso, também acha isso. Todo O preconceito, de novo aqui. mundo acha que está defendendo os valores justos da sociedade. Do mesmo modo como eu jamais gostaria de viver numa ditadura bolsonarista ou num regime teocrático. Você não pode equivaler ditadoras bolsonaristas com esquerdistas radicais e com regimes, aspas, teocráticos, fecha aspas. Porque qual é a tua definição de teocracia? Um governo que vive, por exemplo, sobre uma religião? Isso não necessariamente é teocrático, não sei se tu sabe, né? Ou tu é um orientalista de merda que tem uma visão focada na visão liberal disso. Eu sou a favor de um Estado laico. Agora, tu vai me falar o quê? Que, por exemplo, num regime como o Líbano, que é um regime multipartidário, multirreligioso, no Estado secular, um nacionalismo árabe, você tem menos liberdade que na Europa e na tua Alemanha, que você não pode fazer um protesto contra a Palestina, ou disseminar conteúdo palestino, onde conteúdos de jornais palestinos são censurados pelo governo alemão. Democrático, sabe, cristão ou islâmico, do mesmo modo que Você é um preconceituoso de merda, né, cara? E você propaga esse discurso anti-islâmico, racista, que tá curioso, de forma totalmente insensível, porque isso tá voltando por meio dessa situação da Palestina, pela propaganda da OTAN. O mesmo discurso da guerra do Iraque do Bush de 2003. E tu não tem sensibilidade nenhuma, tu é um pau no cu, porque isso aqui foi gravado há 2 semanas. Vai tomar no cu, Henri Bugalho, seu verme. que eu jamais gostaria de viver numa sociedade na qual um grupo deseja impor qual é a visão que eles consideram a justa e a correta sobre o mundo, Que é o que você tá fazendo. sem poder divergir disso. Do mesmo modo que eu não gostaria de viver nessa sociedade, também não gostaria de viver numa sociedade com valores ou com visões impostas por grupos de esquerda. Até porque Que? Quando você é um centrista neoliberal, impõe isso, o Estado e os representantes políticos e as elites. E no caso do Brasil, as lideranças coloniais neoliberais americanas, tanto do Partido Democrata como do Republicano, impõem isso na gente, tudo que você acredita. O STF está aqui cagando regra, fazendo legislação, prendendo gente com os mesmos pressupostos legais e políticos de teoria política que você compartilha com eles. Seu hipócrita filho da puta. E tu fala isso da tua cadeira na Alemanha. Vivendo de uma forma tranquila aí, né? Quando essas pessoas na merda aqui, ou pessoas que se sensibilizam com que as pessoas estão na merda estão passando, não podem propor movimentos radicais, seja a direita nacionalista, seja a esquerda radical, para quebrar o que você coloca. Que você tem garantido, porque o Estado vê as mesmas coisas que você. Como você vê. Todo o status quo vê as mesmas coisas da forma que você vê, seu filho da puta. Eu não vou mais comentar nada disso aqui. Vocês já viram o suficiente, vocês conhecem esse cara. Mas já está exposto. É isso. É isso aí.